Olá, meus queridos. Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Muito boa noite, não é? Shalom para você, graça e paz para você, paz de Deus, paz do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. E, mais uma vez, não iniciando essa live, mas é só uma chamada, porque daqui a pouco, entre 20 horas e 21 horas, entre as 20 e as 21 horas, eu vou estar aqui ao vivo com você, para nós aprendermos mais um pouco, né? E hoje vai ser dia do quê? De quebrar tabus, ok? Falando sobre o celibato, não é? Aqueles que se dedicam a Deus, independente de se dedicar a Deus ou não, aqueles que são solteiros ou aqueles que são assexuados, que não têm atração sexual, né, que não têm libido, né, sensualidade, para eles não valga nada. E que tem alegria, tem a plenitude de viver solteiro, sozinho, sem compromisso, não é? Também aqueles, como eu acabei de dizer, os assexuados, que não têm libido, e também aqueles que não têm virilidade, não têm potência, não é? Aqueles que já é de nascença, já nasceram assim. E não tem problema nenhum, não é? Nós temos que aprender nesse mundo, na evolução da humanidade, psiquicamente, psicologicamente, espiritualmente, não é? E socialmente, saber lidar com a equidade, com a igualdade, né? Saber lidar com aquilo que não tem que ser como eu sou, como a maioria é, como é catalogado, como rege a ditadura da moda, a ditadura do tradicional, a ditadura do padrão. Cada um de nós somos um universo diferente. Então hoje nós vamos falar sobre isso, ok? E quebrando o tabu sobre como nós estamos falando sobre celibato, né? Envolve padres, freiras, e também aos queridos irmãos e irmãs mensageiros, né? As primícias e as reverendas, que há uma equidade no seguinte contexto, de serem celibatos e se entregarem a Jesus, se entregarem a Deus, a fé, nesse chamado, nessa vocação de não terem relação sexual e de também não terem parceiros, parceiras, de não namorarem, de não casarem, de não terem mulher, nem esposo, nem filhos, nem família. Se dedicam a Deus dentro deste chamado e desta condição. Então, por que nós vamos falar sobre isso daqui? Eunuco versus homossexuais. Os eunucos são contra os homossexuais são contra os eunucos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu disse, vamos quebrar tabu hoje, porque existe uma galera aí que quer associar eunuco com homossexualidade, ok? Uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Ambos têm uma condição de vida, beleza? Então nós vamos tratar isso hoje, já quebrando preconceitos e discriminações, essas coisas. Porque é só um jovem, não é? Ou um adolescente, ou uma jovem, ter no seu coração, ter uma inspiração na sua alma. Eu acho que eu quero ser freira. Pai, eu quero ser primícia, eu quero ser reverenda. Eu quero ser mensageiro, eu quero ser padre. Então, já vem na consciência cauterizada de preconceito e discriminação, oriunda de uma teoria, de um conceito diabólico, demoníaco, machista e preconceituoso, de que isso aí não gosta de mulher, e essa aí não gosta de homem. Então hoje a gente vai desconstruir tudo isso, tá bom? Daqui a pouco eu falo com você, nós vamos falar sobre, por que sobre eunuco, não é? Por que falarmos sobre os eunucos? Sabe por que agora hoje quero falar sobre isso? Porque o próprio Senhor Jesus, Yeshua, ok? Não é o irmão Ben, não é missionário, não é ministro, não é pastor, não é papa, não, é Jesus. Você crê em Jesus? Você acredita em Yeshua? Então hoje vamos ver como
que Jesus e Yeshua destacou esse termo, eunuco, em 3 classes, 3 categorias de pessoas. Mateus 19, versículo 11 e versículo 12, Jesus vai dizer assim, e lá está em grego, né? Roi depen autois ou pantes korosin, ton logon ton ton alir roi dedotai. Eisin gar eunucos roi times, que coelias metrons egenestesan, routos, caiesin, heonokoi, roi tines, heonoikestesan, ripon ton antropon. Caiesin, eunokoi, roi tines, eunoikzan, re autos diaten basileian, tons oranon, ho didamenos, corein ou corein corito. Ou seja, porque há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. E é exatamente sobre esses que os homens fizeram tais é que se originou a associação à homossexualidade, o que foi uma perversidade, o que foi um crime cruel e hediondo de mutilação para segundo as intenções de homens ricos, de homens poderosos e de imperadores. Ok? É isso que a igreja e que os evangélicos têm que acordar. Beleza? E tem aqui a terceira classificação, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, não é? Eunokoi, ok? E nós temos no hebraico saris, o eunuco em hebraico saris, em grego nós temos eunokoi, e também no aramaico nós temos a palavra mihaina, mihaimana, ou mihaina, e é esse termo em aramaico que está dando o que falar e que o bicho pega, e que pessoas com más intenções estão querendo associar à homossexualidade. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Eunucos, por causa do reino, é dos céus. Quem puder receber, receba. Mateus 19, 12. Quem está falando e tratando sobre o vocábulo, o termo eunuco, é Jesus Cristo. Ele não está falando nada de homossexualidade. Portanto, os meus sinceros respeitos a você que é padre de verdade, não é? E a você que é primícia de verdade. E a você que é solteiro e que leva a vida de boa, como disse o apóstolo Paulo. Nós vamos entrar nesse assunto mais tarde. Mas hoje nós vamos bater de frente com essa associação frívola, pífia, perversa, nefasta, ruim, que quer associar uma pessoa que quer servir a Jesus sem namorado, sem namorada, sem relações sexuais, não é? E sem esposa e sem filhos, sem casamento. Querem associar a homossexualidade e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aproveitando esse ensejo aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Eu quero dar uma resposta, tá bom? A um querido do meu coração. Veja só, aqui nesse país, Brasil, nós vivemos em uma democracia, correto? E cada um de nós temos o direito do voto secreto. Eu não devo satisfação do meu voto nem para você, e nem você deve satisfação do seu voto à minha pessoa. Ok? Eu também não estou preso a nenhuma igreja. Eu não tenho rabo preso com igreja e nem com um pastor que é bonequinho, não é? De manipulação, de político, de vereador, de deputado, de prefeito, de governador e nem de partido político. Esse aqui que vos falei, o Mombem, já rejeitou por 2 vezes um pedido para ser candidato a vereador do PT e eu não quis. Agora, se eu gosto do PT ou não, isso é um problema meu e não te interessa, com todo respeito. Então, eu estou me dirigindo a você, Cláudio Honor. Não vou falar seu sobrenome, também não vou expor sua foto aqui, que você mandou para mim hoje.
Você, Claudio Honor, aí que me conhece a minha história, a minha família, aí da Zona Norte de São Paulo. Eu estou dizendo para você que eu lamento muito. Fico muito chateado e muito triste pela mensagem que você mandou para mim, ok? Aqui em um app, né, atrelado ao Facebook, e eu nunca mandei uma mensagem dessa à sua pessoa, sendo você do PL, sendo você do MDB, ou de qualquer partido coligado com o partido do Bolsonaro. Você é bolsonarista? Tá tudo certo. Cada um segue o seu perfil, o seu candidato, o seu partido político, ok? Mas você, que eu sempre respeitei, que eu sempre tive um carinho, que eu sempre tratei como um irmão na fé, você envenenado, talvez envenenado, não é, pelo seu pastor, pelo sistema de coligação de pastores desse país, que estão atrelados ao bolsonarismo e que não medem as consequências, não é, da fala e dos atos públicos em marcha para Jesus, mostrando arma, né, atrelado a um homem que não tem nada a ver com Deus e com Jesus, e vocês ficam associando a Jesus, ao bem, à verdade, à Bíblia, e associando o outro lado, o PT, ao diabo, ao capeta. Deixa eu te falar uma coisa. Estou te mandando esse recado com carinho, tá bom? Mas não arruma problema não. Não mexe comigo não, deixa eu quietinho aqui. Eu estou aqui há muitos anos aqui, onde eu moro com minha esposa, estou quietinho, não toco no nome de ninguém da Zona Norte de São Paulo, não toco no nome de irmãos, não toco no nome de primos, porque eu os respeito e deixo eles lá. Cada um tem a sua história, ok? Então, por favor, não venha querer arrumar problema. Não venha querer dar um de bolsonarista, querer me atacar, que eu garanto que você vai sair perdendo. Você escreveu assim para mim: pelo visto, você é petista, né? O Brasil caminhando para o abismo. Se o Brasil está caminhando para o abismo, Claudio Honor, eu não sei se você prestou atenção, ou se você presta atenção, não é? Todo trabalho é digno, mas para um pouco, quando você estiver desentupindo as privadas que você desentope no seu trabalho, que é um trabalho honroso também, mas presta bem atenção nos jornais, nas notícias, leia, corra atrás, se informe. Não fique comendo só pela manga, não, do bolsonarismo, que está cheio de fake news por aí, tá bom? Mas eu não sei se você sabe que o seu presidente fugiu do país quando ele perdeu a eleição, deixou todo mundo que nem idiota, que nem besta aqui em frente aos quartéis, barrando as rodovias, prejudicando a economia, prejudicando o comércio de importação e exportação, né, de caminhoneiros, da agricultura, de comida, arroz, feijão, carne, que devia chegar no açougue para os brasileiros como você. Né? Eu não sei se você prestou atenção também em que ele estava lá na Flórida, rachando o bico, enquanto muitas pessoas aqui fazendo um monte de coisas horrorosas. Né? Não sei se você prestou atenção que ele é o chefe, sendo acusado aí de influenciar todo mundo, junto com os políticos e pastores, a invadir lá Brasília e fazer tudo aquilo que fez. Então aí tá todo mundo certo, tá tudo beleza, né, Claudio Honor? Glória a Deus, aleluia, é o Senhor que estava lá, não é? Essa não é a conduta de Jesus. Eu nunca vi o seu Jesus, Claudio Honor, instigar ou incentivar os seus discípulos a descerem o pau nos fariseus, a descerem o pau nos sacerdotes, não é? A bater, matar, dar espadada, pregar violência, pregar morte. Eu nunca vi o seu Jesus, não é, indo pregar a violência e nem fazendo acordo com Pilatos, com Herodes, com o imperador de Roma. Nunca vi Jesus se envolver em corrupção política, né? Mas parece que os seus pastores, os seus representantes espirituais de Deus se envolveram até o talo, estão se lascando agora e estão pagando agora. Grande povo de Deus, né? Que caminho da verdade vocês estão, né? Um pastor que é sindicalista de partido do PL, de bolsonarista, e que está devendo aí uns 45 milhões de calotes de fundos de garantia dos seus funcionários, dos seus empregados. Que exemplo de homem de Deus, né? Contestando o Deuteronômio 14, contestando a palavra de Deus para você não prejudicar o assalariado, o jornaleiro. Paga ele no mesmo dia. Mas grande exemplo, né, Claudio Honor, que você tem dos seus pastores, do bojo evangélico que nós temos nesse país, né? Aí você continua dizendo assim: o Brasil caminhando para o abismo, né? O Brasil caminhando para o abismo. Você já reparou, não sei se você está sabendo, né, que o grande enviado de Deus aos Estados Unidos está fugitivo lá dos Estados Unidos para não ser preso, que é um vagabundo que está recebendo dinheiro
como deputado lá e não está cumprindo os seus honorários na Câmara, né, ou na Assembleia, que a gente está votando leis, mas está lá curtindo e levando a vida de boa como um vagabundo, enchendo a cabeça do Donald Trump contra o Brasil. Não sei se você sabe, mas várias pessoas já ficaram desempregadas, não é? Pela taxação de 50%, por uma série de coisas que o seu representante, homem de Deus, não é? Lá, filho do Bolsonaro, junto com isso, só para o Bolsonaro não ir para a cadeia, prejudicou e estragou a economia do Brasil. Agora, o mal que você diz, que é o Lula, que é o PT, fez acordos e costurou para salvar quem? A pele dele? Para salvar a pele do PT? Não, para salvar os trabalhadores e as empresas desse país, desse Brasil. Eu não sei se você está sabendo disso, entendeu? Então, assim, se o Brasil está indo para o abismo, dê graças a Deus, aleluia, ao teu presidente Jair Bolsonaro e ao filho dele e a todos os bolsonaristas que não estão nem aí, inclusive com a tua vida, como disse o filho dele na Flórida ou nos Estados Unidos, que disse que está fazendo tudo isso para levar o pai dele da cadeia, o resto que se dane. Parabéns para você, ô Claudio Honor, tá bom? E ainda diz assim, não é? E os retardados, quando você for escrever alguma coisa entre singular e plural, você complementa. E os retardados, não, correto é, e os retardados, ok? Batendo palmas, não é? Como diz a palavra do Senhor, este mundo já viu o maligno. Não, está errado de novo. Volta para a escola, vai lá, senta na escolinha lá, aprende, não é? Conjugar o verbo direitinho, aprende a colocar lá o sujeito, não é? Verbo, sujeito, tá bom? Tempo, artigo, tudo direitinho para você escrever correto aqui para mim. Não é? Batendo palma, como diz a palavra do Senhor, Senhor com S minúsculo. Pelo amor de Deus, hein? Esse mundo já viu maligno. 1 João 5, 9 ou 19 é que o evangelista vai escrever, tá bom? Que o mundo jaz do maligno. Não é o mundo já viu o maligno, o mundo jaz do maligno. Tá bom assim, meu querido? Tá bom? Então presta bem atenção e vê se a sua fé não está sendo contaminada, corroborada, corrompida, estragada por um sistema evangélico podre, tão podre que todos os dias a gente está vendo uma série de homens que diz pastores, todos corrompidos, todos vagabundos, todos ordinários, todos violentos, não é? Não é legal, não é ético você atacar um irmão na fé ou querer falar alguma coisa, não em nome de Deus, e não usa a Bíblia não, tá? Em nome da sua posição política, porque a sua posição política está zero nesse país. Não sei se você percebeu. Outra coisa, o seu presidente, que você tanto ama, ex-presidente, que agora já é um condenado, você sabia que o seu presidente não dá a mínima para você, e nem para a sua ascendência, nem para a sua descendência? Você já se olhou no espelho? E aqui não é uma fala racista, não. Mas você já olhou no espelho a cor da sua pele? Já olhou o seu tipo de genética? É tipo de genética de índio, meu amigo. É pele marrom, é pele escura, é negro. Você acha que o seu presidente vai salvar você? Ama você, a sua pele, a sua família? Acha que ele ama a sua condição social e financeira que você vive? Como pobre, como todos nós somos pobres? O seu presidente ganhou 17 milhões. Está enfiando milhões no filho dele para atacar o Brasil. E você vai bater palma? Quem é o maligno? É o Lula, é o PT ou é o seu presidente? A coisa mais ridícula que tem, a antítese, a contraposição que tem, a doença psíquica que o bolsonarismo causa, é pobre, com todo o respeito, preto, porque eu também sou preto, minha mãe era preta, pobre, preto, ou nordestino, pobre, defender Bolsonaro e bolsonarismo. É o fim da picada. Procure ajuda psiquiátrica e procure ajuda também espiritual. Deus te ama. Tá dado o meu recado, fica na sua, que eu fico na minha. Tá bom? E entre 20 e 21 horas, eu volto aqui para nós falarmos sobre a palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe a todos. Outra coisa que eu queria dizer, só para deixar um acréscimo, e aqui não é arrogância e nem soberba. Antes de você me incluir como retardado, não é? Retardado por estar aplaudindo que o Bolsonaro foi condenado, faça como é que se fala? Uma retrospectiva da sua vida, viu, Claudio Honor? Que há muitos anos atrás, não queria fazer isso, mas a situação acho que me obriga um pouquinho. E peço licença, desculpe e perdão aos meus seguidores. Mas o retardado aqui foi quem foi na sua casa quando você estava numa situação muito ruim, horrorosa, ridícula, depressiva, não é ridícula não, é uma situação deplorável de
problemas de família, e nós ali nos compungimos, eu e a minha prima Cris, que foi na sua casa, eu e minha prima Cris, quando éramos da igreja lá do Tucuruvi, nós estamos na sua casa. Você lembra disso, meu querido? Quando a sua companheira não conseguia engravidar e já tinha sofrido vários abortos, você lembra disso? Então, pare e pensa antes de você chamar uma pessoa de retardada em nome de Bolsonaro ou de partido político, o que a igreja fez com você. Viu, Claudio Honor? Pare, seja mais um pouco simples e humilde e seja grato também, porque nós estamos lá e nós oramos para a sua esposa que estava em depressão e querendo tirar a própria vida. Você lembra disso? Porque não conseguia engravidar. E depois que nós oramos ali, a misericórdia de Deus veio, eu e minha prima Cris, nós oramos na sua casa e a sua esposa começou a engravidar. Hoje ela tem 2 ou 3 filhos aí, filhas aí, e já é até avó. Então, ó, antes de você se envolver com política e querer atacar alguém, chamar alguém de retardado ou de burro, não sei o que, e tá no mundo do caminho do mal, das trevas, do maligno, seja mais humilde, ó. Fecha a boca, ora a Deus primeiro, peça a orientação do Espírito Santo. Tá bom, Claudio Honor? Deus te abençoe. Um abraço. Continuo te amando e orando, mas não toque em assunto, não queira me atacar, que eu tenho certeza que você vai sair perdendo. Tá bom? Ah, e volta para a escola, tá? Para escrever direitinho. Beleza? Um abraço. Deus te abençoe.